Muito bom dia e muito bem-vindos ao nosso programa Manhã Viva. Hoje neste programa vamos abordar o tema cultivar e atrair os jovens depois do Crisma. Um desafio para a Igreja atual, contudo, o acontecimento, não é? Eu gosto às vezes de chamar acontecimento, sei que é um evento, como as Jornadas Mundiais da Juventude, foram, não é, a prova viva de que a Igreja unifica, junta, cria laços e ajuda os jovens a refletir sobre a unidade, não é, e os valores cristãos. Este acontecimento, não é, que aconteceu no nosso país falou exatamente por si mesmo. Foram muitas nacionalidades, não é, que visitaram o nosso país e estiveram espalhados pelo nosso Portugal, não é? E as populações ficaram também mais ricas, não é? Com a interação cultural, foi uma riqueza, não é? Que ficou. E, sem dúvida, a Jornada Mundial da Juventude é sempre uma experiência inesquecível, que dificilmente os jovens, não é, e a população portuguesa se vão esquecer. Para nos falar, entretanto, deste percurso dos jovens, não é, também depois do Crisma, vamos estar à conversa com o diretor do Departamento da Pastoral Juvenil e Vocacional da Diocese de Leiria Fátima, um sacerdote com larga experiência no trabalho com os jovens. Mas não antes sem fazermos o nosso momento de oração, exatamente com o padre André, não é? O padre Antunes Batista, não é? André Antunes Batista, que está aqui connosco para falar sobre este tema e quem eu agradeço muito a presença no nosso programa. Muito bem-vindo. Muito obrigado, muito gosto. E convido então a fazer um breve momento de oração para podermos prosseguir com este tema tão caro, não é? Tão caro para nós que somos jovens na Igreja. Precisamente, e uma vez que vamos falar do Crisma e daquilo que pode ser também a consequência da celebração do Sacramento da Confirmação, para os nossos jovens, começamos por invocar o Espírito Santo. Pedimos-te, Espírito Senhor, que venhas sobre nós, nos faças ao longo desta conversa saber discernir a tua vontade, os teus caminhos, aquilo que possamos intuir aqui e na nossa Igreja, para o bem dos nossos jovens, para o bem de todos aqueles que são chamados a construir a Igreja. Pedimos, Senhor, que o Teu Espírito nos ilumine cada jovem no Sacramento da Confirmação. Pedimos particularmente também a intercessão de Maria, que no seu Imaculado Coração acolha sempre com carinho especial todos estes jovens. Por tudo isso damos glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. E para prosseguir a nossa entrevista, vamos antes disso, recordar um dos últimos atos centrais, não é? É do Papa em Lisboa, no qual também se fez presente, não é? Os jovens da Diocese Leiria Fátima. O momento da missa de envio, que serviu para o Papa Francisco dar algumas orientações práticas para o dia-a-dia de cada jovem. Dali em diante, agora, esta nova jornada, não é, para os jovens, até à próxima Jornada Mundial da Juventude, na Coreia do Sul, não é, em 2027. Vamos ver. Francisco dirigiu sua homilia aos cerca de 1,5 milhão de jovens presentes no Parque Tejo, em Lisboa. Ele destacou 3 verbos: resplandecer, ouvir, não temer. Reflexão inspirada no Evangelho da Festa da Transfiguração, celebrada hoje na igreja. No retorno dos jovens para casa, Francisco deu orientações práticas para o dia a dia. O primeiro pedido é para serem luz. Também hoje nós necessitamos algo de luz, um lampejo de luz que seja de esperança para enfrentar tantos sofrimentos que nos assaltam na vida.
O nosso Deus ilumina o caminho, ilumina o nosso coração, ilumina nossa mente, ilumina nossa vontade de fazer algo na vida, sempre com a luz do Senhor. Ouvir é o segundo ensinamento. O segundo verbo é ouvir. Está tudo aí. Tudo aquilo que se deve fazer na vida cristã está nesta palavra. Escutai-o. Escutar a Jesus. Leia o Evangelho. Ali o que diz Jesus e o que diz ao seu coração. Porque Ele tem palavras de vida eterna para nós. Nos revela Deus o Pai, que é amor, e nos ensina o caminho do amor. Escutar a Jesus. Por fim, encorajou os jovens a não terem medo. Vocês que cultivam sonhos grandes, a vós jovens que cultivais sonhos grandes, mais frequentemente ofuscados pelo medo de não os ver realizados, a vós jovens que às vezes pensais que não ides conseguir, a vós jovens tentados neste tempo a desanimar, a julgar-vos inadequados ou a esconder a vossa dor, disfarçando-a com um sorriso, a vós jovens que quereis mudar o mundo e lutais, sabemos que querem mudar o mundo, e lutais pela justiça e a paz, a vós jovens que investis o melhor do vosso esforço e imaginação, ficando, porém, com a sensação de que não bastam, a vós jovens de quem a igreja e o mundo têm necessidade como a terra da chuva, a vós, jovens, que sois o presente e o futuro, sim, precisamente, a vós, jovens, é que Jesus diz, não tenhais medo. Não tenhais medo. Após a missa, durante a oração do Ângelus, Francisco anunciou a sede da próxima JMJ. E a próxima Jornada Mundial da Juventude terá lugar em Ásia. Será em Coreia do Sul, em Seul. Padre André, já esteve várias vezes connosco em diferentes momentos aqui na Canção Nova. É diretor do Departamento da Pastoral Juvenil e Vocacional, diretor do Serviço Diocesano da Pastoral e Animação Vocacional também da Diocese de Leiria Fátima. Como é que foi para si agora recordar este momento da missa de envio e quão importantes foram estas palavras que o Papa Francisco deixou? É verdade que no momento ficamos muito entusiasmados e sobretudo com estes slogans que ficam na memória de todos e no coração de todos, do Papa Francisco. Ele de facto tem esta capacidade de deixar estas frases que nos ficam na memória, mas que depois ao longo dos tempos é preciso em primeiro lugar ir reler tudo aquilo que o Papa disse, voltar a ver tudo aquilo que ele disse e perceber mais ao fundo o que é que significa cada uma daquelas frases, aqueles slogans, porque de facto naquele dia, naquele momento foi de um grande entusiasmo, mas agora ao longo dos tempos vai ser necessário perceber o que é que quer dizer, o que é que quer dizer esta necessidade de resplandecer, esta necessidade de ser reflexo da luz. E resplandecer é isto, é ser reflexo da luz, não é nossa luz própria, mas é nós ser reflexo da luz de Deus. E não tenham medo, mas não é não só ter medo porque porventura sejamos inconscientes, então vamos à luta sem pensar em mais nada. Não, é não ter medo, é ter porque temos uma segurança que é a nossa fé, que é a segurança da presença de Deus na vida. Portanto, que Deus está sempre connosco. E está connosco, nos acompanha, não é? E portanto, ouvir estas palavras é entusiasmante e enche-nos o coração e dá-nos ânimo. E é preciso que esse ânimo ganhe consistência na medida em que também com algum afastamento vamos conseguindo perceber e sistematizar estas frases do Papa Francisco que ele deixou aos jovens naquele domingo de manhã. Foram dias muito intensos, não é? Vividos naquela altura de pré-jornada, não é?
é de jornada e desta pós-jornada, não é? Como é que foram vividos exatamente cada etapa destas? Pronto, a pré, a jornada e agora a pós. Eu ainda ia antes. Porque, de facto, a pré-jornada foi uma pré-jornada muito grande. Sim. Ampliada ainda por causa disto. Vamos nos esquecendo disto. Ampliada ainda por causa do Covid. Não é? A jornada de 2022 foi em 2023. Exatamente. E concretamente na Diocese de Leiria Fátima, em todas as outras dioceses do país. Fomos começando este trabalho muito antes. Fomos começando a congregar as pessoas. Fomos começando a congregar vontades e disponibilidades de servir a Igreja neste desafio. E uma coisa que sempre disse e que volto a afirmar hoje foi que aquilo que penso que sinto que Deus mais me ajudou foi em ter encontrado as pessoas certas para levar a cabo este desafio. Encontrado em cada momento, quando era necessário responder a um determinado desafio, muito antes das próprias pré-jornadas, quando elas estavam em preparação, perceber, perguntar ao Senhor, olha, Senhor, quem é que aqui nos pode ajudar e pode ajudar a Igreja a cumprir este desafio? E graças a Deus encontrei sempre as pessoas certas. Graças a Deus. E pronto, isso foi um caminho feito muito antes. À medida que nos fomos aproximando do evento ou do acontecimento, eu gostei de como disse há um bocadinho, do acontecimento. Sim. Porque um evento é uma coisa eventual. Eventual. Passa. Um acontecimento tem outra presença, tem outro peso. Eu gostei da expressão que usou. Portanto, à medida que nos fomos aproximando do acontecimento, também havia desafios que se iam levantando e havia sempre respostas de pessoas disponíveis e dedicadas para servir a Igreja nesse aspecto. Depois, claro, chegaram os dias em que os jovens começaram a chegar à nossa diocese, os tais 7.500 que vieram de mais de 50 nacionalidades. Foi uma riqueza enorme. E nesses dias estávamos, eu, mais a nível da diocese, um bocadinho mais dentro do gabinete a resolver as coisas que era necessário resolver, mas por outro lado com uma vontade enorme de conseguir estar com os jovens e não era possível porque era preciso outras coisas, resolver outras coisas naquele momento. Portanto, nessa altura, quem foi vivendo a pré-jornada, os dias nas dioceses, foram as próprias paróquias, que acolheram os jovens naquele momento e estavam a acolhê-los e a viver com eles aquele acontecimento. Mas a grande experiência de que tudo aquilo tinha, de facto, valido a pena, todo aquele esforço tinha valido a pena, foi quando nos reunimos todos, cerca de mais de 12.000 pessoas em Leiria, e conseguimos ver a diversidade da Igreja e a alegria daqueles jovens de ser Igreja, a alegria de serem Igreja no centro da cidade de Leiria, foi de facto o perceber que tudo aquilo tinha valido a pena, e estava a valer a pena, não só tinha valido a pena, como estava a valer a pena. E cá está. Como disse também há pouco, à medida que nos afastamos dos acontecimentos, vamos olhando para eles também, purificando um bocadinho o que é que sentimos e vai-nos ajudando a saborear aquilo que foi vivido. E foi, de facto, uma experiência que valeu muito a pena. O que é que fica exatamente fundamental da Jornada Mundial da Juventude? Eu sinto que, ao nível da percepção social, digamos assim, mais alargada da Jornada Mundial da Juventude, eu sinto que resultou daqui, fundamentalmente, para a sociedade em geral, uma percepção diferente do que é ser Igreja. A percepção diferente de um ser Igreja com os seus fundamentos teológicos, doutrinais, morais, mas, no entanto, um viver todo esse fundamental da fé cristã de uma forma espontânea. E isso é uma coisa que eu acho que a Jornada Mundial da Juventude trouxe e que nos faz muita falta na Igreja. E que nós em Portugal temos muita dificuldade em viver, parece-me, que é a manifestação espontânea da nossa fé. Sim. Vivemos espontaneamente a nossa fé, no nosso diálogo, na nossa conversa. Quando nos pedimos de alguém, dizermos até amanhã, se Deus quiser, e não dizermos apenas
Porque, sim, ou mesmo que o diga... Omitimos isso, não é? Sim, às vezes omitimos e às vezes quem o diz é algo às vezes de alguma crítica, mas às vezes até o dizemos, mas dizemos de uma forma que nem nos damos conta. Mas dizê-lo conscientemente faz-nos falta isso. E dizer que Deus te abençoe. E perdemos um bocadinho essa... E nós em Portugal muito, essa espontaneidade da vivência da fé. E a Jornada Mundial da Juventude penso que ajudou a passar esta mensagem desta espontaneidade dos jovens dentro da cidade, no meio da cidade de Lisboa, no meio da cidade de Leiria, no meio das nossas paróquias da Diocese de Leiria-Fátima, viverem a sua fé com essa espontaneidade, os que nos visitavam e contagiando os nossos. Nas paróquias onde sou pároco, diziam estes jovens têm tanta fé. Eu lembro-me do comentário do Dom Hildo Fontes, que esteve na paróquia da Azoia com os seus jovens da Diocese de Cabo Verde, de uma das dioceses de Cabo Verde, do Mindelo, dizer que desafiar os nossos jovens não era admirar os jovens de Cabo Verde, mas a perceberem que eles próprios, jovens de Leiria-Fátima e daquela paróquia em concreto, também viviam a sua fé. A sua fé. Agora precisavam de se libertar de preconceitos e vivê-lo espontaneamente, com esta espontaneidade. Ele desafiava os jovens da paróquia da Azoia precisamente a vivê-lo com essa espontaneidade com que nós em Portugal e se calhar até em toda a Europa temos alguma dificuldade. Sim. E às vezes quando nos atrevemos a dizer isso, até amanhã, se Deus quiser, ou Deus te abençoe, as pessoas ficam surpreendidas quando nos arriscamos, não é? E umas até se sentem, outros exemplos até se sentem gratas e amadas, não é? Sim. Então, tenho feito essa experiência e compartilho também. Receberam 7.500 jovens, já nos disse, na Diocese. Como é que aconteceu o alojamento? Ele processou-se de que forma? Nós fomos recebendo os pedidos, portanto, as dioceses estrangeiras contactaram-nos e disseram, nós tínhamos muito gosto em estar convosco e nós, naturalmente, fomos acolhendo dentro das nossas capacidades, das nossas disponibilidades que as paróquias nos foram indicando. E depois a maioria destes jovens foram acolhidos em famílias. Isso foi uma experiência extraordinária. Eu vou aqui pontuando a conversa, se calhar com alguns exemplos. Acho que é interessante. Acho que, e no fundo, concretiza as coisas. Lembro-me da conversa de um senhor lá da paróquia que disse: se eu não tivesse recebido jovens em minha casa, eu ficava arrependido para o resto da vida. E depois conversei com a esposa e com as filhas que me diziam: pois, mas nós tivemos que insistir muito porque ele não queria. Portanto, e foi de facto muito, muito bom esta experiência de partilha das famílias aumentarem, crescerem. Sim. Crescerem em pessoas em casa, mas sobretudo crescerem em capacidade de amar durante aqueles dias e foi verdadeiramente extraordinário. E o que é que viveram em Lisboa? O que é que sentiram em Lisboa, não é? Estava no Panamá, não é? Quando Portugal recebeu a notícia... Eu, infelizmente, não estava. Não estava? Não. Achei que sim. Eu digo infelizmente porque eu tenho dito que se há coisa que eu me arrependo é de não ter ido à Jornada Mundial da Juventude do Panamá, quando tive a oportunidade de ter ido e não fui. Mas não estava, efetivamente. Mas estava em direto, frente à televisão. E como é que viveram este tempo em Lisboa? O que é que pode partilhar dessa vivência? Penso que cada Jornada Mundial da Juventude em que eu participei, sinto que em todas elas houve alguma coisa, um aspecto concreto a destacar. Aqui houve acho que houve aqui e há a destacar o número de jovens que nós levámos da Diocese de Leiria-Fátima, foram 1.500 jovens, e que trouxe daí também uma limitação, que foi o facto destes jovens e destes participantes tivessem que estar distribuídos por locais de alojamento diferentes. Portanto, não houve aqui propriamente um sentido de diocesano, de participação na jornada.
Mas aquilo que me parece, pelo menos para mim pessoalmente, e por aquilo que vamos escutando também do testemunho dos participantes e da sociedade em geral, desta Jornada Mundial da Juventude foram as palavras do Papa. Para mim, outras jornadas foram ou a experiência de igreja, de comunhão de igreja, ou a experiência de pequeno grupo, em algumas jornadas. Aqui, acho que sinto que o Papa Francisco conseguiu transmitir, através dos seus slogans, transmitir algumas mensagens muito assertivas. Utilizando a comunicação atual para os jovens, não é? Precisamente, sim. E depois cá está. O tempo que eles conseguem. Completamente, não é? sim. Claro, fixam mais facilmente uma frase e depois essas frases que hoje em dia, com as redes sociais, também facilmente aparecem destacadas e são muito mais facilmente replicadas depois e ficam na memória de todos. Agora cá está. O desafio é este. É fazer com que estes slogans, com que estas frases-chave também possam ser aprofundadas e consiga tirar mais algum sumo destas palavras. E este acontecimento, não é? O que é que este acontecimento representa, não é? Para a Igreja, como é que, de certa forma, daqui para, não é? Deste ponto para a frente, ajuda os jovens, ou pode ajudar os jovens a aproximarem-se de Deus? Porque acreditamos que existe, todas as realidades existem, não é? Ali, jovens, vidas, não é? De jovens. E cada vida de cada jovem há de ser uma experiência diferente de Jornada Mundial da Juventude. Recordo uma mãe que me telefona no final quando a filha estava a chegar a casa da paróquia, me liga a dizer que a filha lhe tinha dito que tinha sido os momentos mais felizes da sua vida. Uma jovem com 17 anos. Chegar a casa e dizer isto à mãe, ou a caminho de casa e ligar à mãe para lhe dizer isto, deixa-nos de coração cheio, porque sentimos que cumprimos com a nossa missão. E claro que cada jovem, cada vida é tocada de forma diferente numa Jornada Mundial da Juventude, mas assim como Igreja, eu penso que o grande desafio é que a Igreja se torne... não se torne, porque já é, encarnada na história. E todo o potencial da Jornada Mundial da Juventude é aquilo que é o fundamental da fé cristã, que é um Deus que se torna próximo. E é o desafio da Igreja perceber como é que se pode tornar próxima dos jovens na festa com que os jovens vivem a sua vida e, portanto, também na fé, esta dimensão festiva, esta dimensão lúdica, mas, por outro lado, também, eu penso que isso é fundamental, e cada vez mais, que é transmitindo uma mensagem de exigência. Que os jovens querem isso. Às vezes, quando baixamos demasiado a fasquia, pensamos que os jovens é isso que eles querem, mas de fasquias baixas eles têm em todo lado. Mas é sermos exigentes. Aos poucos vou-me lembrando de histórias e de conversas com alguns jovens e diziam-me alguns que nós não gostávamos nada de ir à missa. As missas onde nós fomos foram os momentos melhores que nós vivemos numa Jornada Mundial da Juventude. Curioso. Sim. E como digo, portanto, cada realidade e cada vida que se cruzou na JMJ certamente tem uma história para contar e uma forma de aproximação a Deus para recordar, e que muitas vezes pode não se manifestar num dia, numa semana, num mês, num ano, mas pode se manifestar ao longo da vida, como memória daquilo que foi experimentado. Sim, um eco, não é? Que faz pode vir a gerar verdadeiros compromissos. Sim. Padre André, estamos quase na reta final da nossa primeira parte e partindo deste tema e já introduzindo a questão do crisma, a partir da sua experiência, o que é que pode ser feito para cultivar e atrair os jovens a estes sacramentos, não é? Especificamente a viver, porque muitas às vezes nem chegam
ao carisma, outros chegam e abandonam. O que é que esta experiência pode trazer nesta realidade? Há uma expressão que eu evito sempre usar, que é partir do princípio, ou seja, comunicar este princípio de que depois do carisma muita gente abandona a igreja. Não gosto de o dizer porque ao dizê-lo parece-me que me estou a conformar. Sim. Portanto, prefiro não o dizer, Sim. mas sabemos que é uma realidade. Sim. Não é? E sabemos que muitas vezes não é o facto de ser o carisma, é o facto como os jovens, como nós acompanhamos ou não acompanhamos os jovens num caminho de verdadeiro aprofundamento da fé. Se calhar agora pode-me perguntar, então, e quais são as soluções? Não tenho soluções na manga, não é? Mas sinto que é necessário um aprofundamento da fé mais existencial. Sim. Sem deixar de ser doutrinal, mas existencial. Bem, mais um Conhecimento exemplo. de si, não é? Si próprio. Sim, e uma consistência da fé a partir da experiência da fé. Mais um exemplo. Um breve exemplo, terminamos e prosseguimos para aprofundar esta questão. O exemplo de jovens da paróquia que terminaram a catequese e a forma que tivemos para os ajudar a perspectivar e no fundo, a sintetizar a sua fé, foi uma experiência de voluntariado num centro de saúde mental. A partir dali, começou-se a criar ali alguma relação entre eles e uma relação num contexto de igreja, na percepção de que a igreja que faz tanto por aquelas pessoas com deficiência e com doença mental, encontraram ali uma forma clara, objetiva, da igreja se tornar presente junto daquelas pessoas e eles, como grupo, estando ali, sentiram-se também parte da igreja a ajudar aquela gente e, portanto, começaram a olhar para a sua fé também de uma forma muito mais, até serena e pronto. E foi o marco. Foi o marco. Inclusão na fé. Sim. Voltamos já para aprofundar mais, não é? E venha também, volte connosco para aprofundar. Até já. Muito bem-vindos a esta segunda parte do nosso programa Manhã Viva. E hoje estamos a falar do tema cultivar e atrair os jovens depois do Crisma. Está connosco o Padre André Antunes Batista, diretor do Departamento da Pastoral Juvenil e Vocacional da Diocese de Leiria-Fátima, e estávamos exatamente aqui a falar, já a introduzir este tema, não é, do Crisma, mas também falámos muito sobre aquilo que foi a Jornada Mundial da Juventude, este pós-Jornada Mundial da Juventude e até ligando aqui um bocadinho com o tema que nos traz hoje. E para isso, Padre, perguntava-lhe se ainda voltando ali à Jornada Mundial da Juventude, pergunto-lhe se acompanhou por acaso algum jovem que terminou o Crisma, não é? E que estava e que foi consigo no seu grupo à jornada, ou alguma situação deste género. O meu grupo foi muito grande, não é? Porque como responsável diocesano foi um grupo de 1500. Sim, mas de qualquer forma, partindo, portanto, da constatação de que a maioria da idade, ou seja, a maioria dos participantes da Diocese de Leiria-Fátima, dos jovens, tinham 16 anos, mais ou menos, essa média. Portanto, significa que muitos deles estão neste caminho de preparação para o Crisma, ou terminaram o Crisma, ou por aí assim. Portanto, naturalmente que houve essas situações e resultado também de um caminho muito competente, exigente e cuidado que houve nos últimos anos na nossa Diocese, não nos últimos anos antes da Jornada Mundial da Juventude, com a proposta do CIS. Portanto, que o Serviço Diocesano de Catequese proporcionou e propôs e que levou a uma participação mais consciente dos jovens desta idade. Portanto, estes que estão em itinerário de catequese e que, portanto, se preparam também para fazer o Crisma,
e que participaram na Jornada Mundial da Juventude. Como disse na primeira parte, cada um faz a sua experiência de Jornada Mundial da Juventude, mas aquele exemplo que dei na primeira parte da jovem que ia chegar a casa e ligar à mãe a dizer que tinham sido os momentos mais felizes da sua vida, era de alguém que estava precisamente a preparar-se. Não, tinha acabado de fazer o Crisma, tinha feito o Crisma há 2 meses, sensivelmente, e eu acredito que o Espírito de Deus lhe tocou naquele momento de uma forma muito particular. E acredito também que como resultado também da caminhada feita, porque, cá está, às vezes podemos deitar a perder todo o caminho feito quando chegamos ao dia do Crisma e não vemos a correspondência que gostaríamos da parte daqueles jovens que recebem aquele sacramento. Mas o caminho feito nunca é em vão. A sementeira feita está feita. O que está feita, está feita. O sacramento tem uma eficácia própria. Sim. O sacramento do Espírito Santo. E, portanto, é continuarmos a cuidar do terreno para que aquela semente que foi lançada na terra daquele jovem possa ganhar raízes e dar fruto. No caso daquela jovem, se calhar não foi no dia do Crisma, se calhar não foi ao longo do itinerário de catequese, se calhar não foi no mês seguinte, mas se calhar foi 2 meses depois, quando ela teve a oportunidade de participar na Jornada Mundial da Juventude. E quando nós vemos um jovem que, se calhar, na sua irreverência, até rejeita propostas que são feitas. Mas se nós deixamos de acreditar que o Espírito de Deus pode fazer alguma coisa pela vida espiritual daquele jovem, nós não cumprimos com a nossa missão. Mas quando nós olhamos para qualquer jovem que seja, mesmo aquele mais irreverente, mesmo aquele que diz que não quer saber nada das coisas da Igreja, mas quando nós desistimos dele, nós estamos a cumprir com a nossa missão. E seja numa participação numa Jornada Mundial da Juventude, seja participação numa ação de voluntariado, seja num momento mais feliz da sua vida, seja num momento mais difícil da sua vida em que ou o pároco ou o catequista que o acompanhou durante 10 anos de catequese lhe diz: eu estou aqui contigo, eu alegro-me contigo, eu partilho da tua dificuldade contigo. Se lhe diz isto, está a cumprir a sua missão e muitas vezes é o momento certo para que ele perceba, afinal de contas, todo aquele caminho que eu fiz durante 10 anos de catequese, que eu achei que foi uma seca. Afinal, valeu a pena, porque agora vi o resultado de tudo isso. E qual é que é depois, ou se existe uma consciência, não é, da missão do crismado, não é? Dessa consciência do próprio jovem, não é, crismado, que tem um papel importante na sociedade, na Igreja. Diria que, de facto, talvez nós não consigamos, ou melhor, não temos talvez a capacidade de capacitar, não conseguimos capacitar suficientemente os nossos jovens ou se calhar até exigimos demais onde talvez não exista a capacidade para corresponder àquilo que nós exigimos. A capacidade neste sentido de não terem a maturidade humana, não terem as ferramentas até doutrinais suficientes para chegar onde nós, se calhar, até exigimos que eles cheguem. Quando nós adultos muitas vezes também não temos essa capacidade de uma vivência consciente, de tomada de consciência clara da nossa fé e da nossa missão na Igreja, e nós às vezes exigimos demasiado a estes jovens, queremos que eles tenham tudo claro quando fazem o crisma. Não têm que ter, não têm. Sim. E é preciso respeitar esse caminho que é preciso fazer para que eles aos poucos tomem consciência do seu lugar na Igreja. Há pouco falou da importância da questão existencial. Sim. Passa por aí também. Sim. Ou seja, viver a fé não apenas na sua celebração no sentido litúrgico e no sentido comunitário, de encontro comunitário,
mas ou dos conhecimentos da doutrina, mas é tudo isso, mas ao mesmo tempo também da experiência da fé a partir da vida. Perceber na minha vida é por este aspecto da minha vida, por este acontecimento, por esta palavra, por esta pessoa, que eu me sinto particularmente tocado por Deus. E a conversão vai-se fazendo desta forma. É diferente em cada um de nós. O meu caminho de vida, naturalmente, é diferente do seu. Sim. São todos diferentes. E aqui é uma arte. A arte de acompanhar. Sim. E é um grande desafio. E a arte de acompanhar, que é do catequista ou todos são pastores, não é? Tem que ter esse investimento, não é? Esse investimento também de prepará-los para a vida, para essas questões existenciais. Esse investimento é muito importante. Sim. E exige muita disponibilidade, carisma e sensibilidade. Sim. Não é dado adquirido. E nós temos, de facto, muitos catequistas, muita gente na nossa igreja que tem esta sensibilidade de acompanhar, de conhecer, de propor, de saber propor a fé naquilo que é a experiência de vida de cada jovem. Mas, no entanto, temos que... E isso é um desafio que se coloca à nossa igreja em Portugal e que nós, em alguns países, vemos que em alguns países já existe organizado, que é a formação para o acompanhamento de jovens. Sim. É um projeto que já deu alguns passos no nosso país, ou está a dar alguns passos no nosso país enquanto projeto, de lançar alguma formação para o acompanhamento espiritual de jovens. Sim. Nós temos alguns países, nomeadamente em Espanha, com os padres jesuítas, com os padres salesianos, com estas congregações, que têm algumas propostas formativas no sentido de capacitar quem acompanha os jovens para um acompanhamento com ferramentas mais consistentes. Mas falava aí já no início da consistência. Sim. Exatamente, é isso mesmo. E precisamos disto, porque só a intuição é importante, o carisma com que cada um tem é importante, e algumas pessoas têm de facto este carisma, mas é preciso também que esse carisma e que essa capacidade, que essa intuição seja também orientada com algumas ferramentas das ciências humanas, da psicologia, da sociologia. Pronto, e isso é importante, é fundamental. Sim, o facto desse passo dado, não é? No fundo, de ver essa necessidade, talvez possa ser uma resposta ao facto aquilo que iniciámos o programa, de dizer que depois do crisma os jovens vão embora, não é? E talvez isso aí seja também a chave de poder mudar aqui um pouco esse panorama, não é? Sim, é o desafio de acompanhar. Sim. E depois acompanhar, nós podemos pensar, acompanhar de uma forma individual. Isso é impossível, não é? Mas estar atento e depois o acompanhamento de grupo. E há tantas ferramentas pedagógicas a nível da pedagogia, a nível da sociologia, a nível da psicologia, que naturalmente ajudam a acompanhar um grupo, a tirar e a orientar um grupo e a orientar experiências. Estas experiências que às vezes, para não serem apenas eventos, mas serem acontecimentos, como começámos por falar no nosso programa. Sim. Acontecimentos que marquem, não só eventos que passem. Exato. Mas para isso é preciso as tais ferramentas que nos ajudem a tornar consistente aquele acontecimento. E a atualizar esses acontecimentos. Não é? Exatamente. E a atualizá-los para a história de cada um. Sim. Sim. Também existe um papel importante, não é? Feito através dos centros de apoio do ensino superior, não é? Que são orientados pela Igreja nesta fase em que os jovens vivem após o crisma, não é verdade? Sim. É curioso que eu estava aqui a falar e estava a lembrar-me de um outro exemplo, precisamente do contexto do ensino superior, que é a Missão País. Sim.
Missão País, que os jovens que estão no ensino superior vão durante uma semana viver esses dias dessa semana numa determinada paróquia, vivendo uma experiência intensa, mas ao mesmo tempo em que eles são protagonistas e são eles que assumem a responsabilidade daquela semana. Portanto, é outro aspecto importante nos jovens, que é eles sentirem-se protagonistas do que está a acontecer e não apenas estarem a assistir do lado de lá, mas sentirem-se protagonistas, sentirem-se comprometidos, sentirem que estão a assumir o compromisso e são eles que estão a fazer as coisas acontecer, a liderar, mas por outro lado também a serem acompanhados. E na Missão País, talvez um dos segredos seja este, que é, eles são protagonistas, são eles que fazem as coisas acontecer, mas por outro lado têm sempre alguém que os acompanha, que está com eles e que os ajuda a olhar para tudo aquilo que está a acontecer numa perspectiva espiritual. E isso parece-me um exemplo muito concreto daquilo que nós precisamos de fazer com os nossos jovens depois do Crisma. Sim. Estamos a falar aqui de idades diferentes, não é? Ou seja, depois há uma outra variável aqui, que é, nós falamos muito desta idade de quem está na catequese, acompanhamos-los. Sim. Nós falamos dos que estão depois do Crisma e até de certa forma acompanhamos. Depois, no ensino superior, há um desvincular da comunidade paroquial e depois a partir daí há um ligar-se àqueles que têm essa possibilidade e às vezes até, enfim, esse gosto, ou essa sorte até de encontrar contextos no ensino superior, aqueles que vão para o ensino superior. Sim. Nem todos vão. Nem todos vão, sim. Mas depois há aqui, vamos sentindo cada vez mais isso, sobretudo na nossa diocese, que há aqui uma faixa etária dos 20 anos em que não se identificam com uma certa forma de pastoral juvenil, por virtude da idade, das opções de vida que já se tomaram, profissionais, pessoais, afetivas, com que já não se identificam, mas depois também não há uma proposta. Sim. Estruturada, porque pastoral familiar ainda não tem provavelmente uma família constituída. Uhum. Pastoral juvenil, numa forma de fazer dali depois do itinerário de catequese, também já não se identificam. Sim. E sentimos a necessidade de fazer uma proposta diferente a estes jovens. É uma análise que vamos fazendo. Vamos fazendo. Sim, sim. Da diocese. Na atualidade, e a viver uma vida impregnada de valores cristãos, também como ajudar, não é? Como ajudar a descobrir-se como exatamente um cristão, um católico, não é? E ser esse participante ativo na Igreja, porque tantas vezes, às vezes, falamos que até podem participar, mas aqueles valores, o que realmente nos torna consistentes, o que está por trás, que é a doutrina, o que está por trás da doutrina, o que está naquilo que é o sentido do ser católico. Nós talvez, na nossa tradição, o ser católico é fazer os sacramentos, por princípio, não é? E é verdade, é efetivamente assim. Agora, talvez estejamos a fechar demasiado os sacramentos no sentido celebrativo do sacramento. Porque o cristão católico é aquele que vai à missa ao domingo. Mas é aquele que vai à missa ao domingo porque, em primeiro lugar, porque sente que a participação na Eucaristia, juntamente com a sua comunidade, faz sentido. E, por outro lado, porque sente que participando na Eucaristia com a sua comunidade vai encontrar forças para a sua vida do cotidiano. E quando nós simplesmente dizemos que o cristão e o católico é aquele que vai à missa ao domingo, nós não estamos a dizer o suficiente. E quando nós dizemos àquele jovem que fez o crisma, tu tens que ir à missa ao domingo,
E se lhe dizemos isto pura e simplesmente, ele vê isto como uma imposição, como uma obrigação, e não o descobriu ainda existencialmente como é que isso pode ajudar na sua vida. E nós centramos demasiado a vida cristã e aquilo que propomos aos nossos jovens, seja antes ou depois do crisma, na parte sacramental, no sentido da celebração sacramental, quando deveríamos olhar mais para a eficácia sacramental dos sacramentos, para a eficácia dos sacramentos, para aquilo que cada sacramento oferece à vida espiritual daqueles que o recebem, daqueles que o celebram. Sim. E há aqui um caminho a fazer. Sim. Cá está, volto a dizer. Não tenho soluções assim à la carte, não é? Exato. Mas vamos intuindo aos poucos. Sim. Como é que... Também passámos aí o tempo das férias, não é? Muitas vezes os jovens também acabam por levar em conta os reflexos daquilo que veem, não é? E neste tempo que vivemos de férias de verão, muitas vezes, até nas redes sociais ou naqueles perfis, não é? Que a Igreja tem para a juventude, diz vamos de férias, mas não esquecemos, não vamos de férias de Deus. E às vezes até na própria Igreja eles podem ver que o dever de ir à Igreja é só durante o tempo escolar, porque depois não aparece, não é? Não veem um exemplo depois nesse tempo de férias, enquanto estão de férias nas suas próprias comunidades, nas suas próprias paróquias. Como é que poderíamos, sem ter respostas, não é? Sim. É um caminho e é intuindo, mas o que poderia dizer de como reverter esta tendência? Diz a resposta certa, não há soluções na manga. Mas uma das experiências quando eu era mais jovem fazia, e gostava muito de fazer, que era ir à Eucaristia ou entrar em igrejas fora do meu contexto. Enriquece-nos imenso. E é um desafio aos jovens. Hoje em dia sabemos que muitas férias já não são vividas simplesmente em casa, mas os jovens arranjam sempre forma de ir sair com os amigos, as próprias famílias, muitas vezes saem. E um dos desafios é este, fora do contexto habitual, é uma riqueza nós participarmos na celebração. Seja na celebração da Eucaristia, seja o próprio simples facto de irmos conhecer uma outra cidade, passearmos por um sítio qualquer e entrarmos numa igreja e não entrarmos simplesmente como turistas, mas entrarmos como crentes e fazermos simplesmente o sinal da cruz e uma brevíssima oração, ajuda-me a sintonizar com a minha forma de estar presente naquele local, que não é simplesmente como turista. São coisinhas tão pequeninas. E que se, por exemplo, um pai e uma mãe de família se habituam a fazer isto quando entram numa igreja, só para ver a igreja, a beleza estética da igreja, mas entram e fazem o sinal da cruz, as crianças vão aprendendo. Sim. Os jovens vão aprendendo, os adolescentes vão aprendendo. Aqueles que se preparam para o crisma vão assimilando um bocadinho esta forma de ser, a forma de estar na igreja, concretamente no edifício também a igreja. E como falou aí também do exemplo dos pais, também eu que já dei um tempo lá atrás catequese, às vezes os miúdos têm tantas atividades que às vezes, não é, a catequese parece mais uma atividade, não é? E às vezes, pronto, é vivida quase como mais uma tradição do que propriamente. Se calhar devíamos esquecer as outras atividades, não deixam de ser de importância, mas priorizar. Como é que é possível reverter também esta realidade? Passa por uma sensibilização também para os pais, para aqueles que... Penso que há, e sinto que há cada vez menos inscrever na catequese por tradição, mas sobretudo em determinados ambientes mais urbanos,
existe um oferecer esta proposta formativa da Igreja para as crianças e para os jovens por uma questão de convicção. Em primeiro lugar, a partir dos pais. Chega-se a uma determinada altura que, naturalmente, deixa de ser simplesmente pelos pais, passa a ser pelos próprios filhos, que também têm uma palavra a dizer. E, nesse aspecto, os jovens começam a sentir essa vontade de continuar neste caminho quando percebem que a proposta de formação cristã, através da catequese, é relevante para a sua vida. Sim. E é relevante para a sua vida em cada momento da vida. E, nesse sentido, espiritualmente, doutrinalmente, mas também pedagogicamente, é preciso procurar as ferramentas certas para adequar também a linguagem para cada momento. E é verdade que em Portugal, e eu já falei aqui da proposta do CIS e outras que, resultando também da Jornada Mundial da Juventude, que estão a acontecer, que têm sido uma ajuda. Uma ajuda, em primeiro lugar, para tomar consciência de que é necessário encontrar metodologias diferentes, mais adequadas à idade dos mais avançados na idade, dentro do contexto de catequese. E o grupo diocesano F5, da Diocese de Leiria Fátima, o que é exatamente este grupo F5? Já que estamos na reta final do nosso programa. F5 é aquela tecla também que nós clicamos de refresh é verdade. No computador. No computador, não é? E surgiu essa ideia do F5 para ajudar jovens que se preparam para o Crisma e queiram aprofundar um bocadinho mais as suas motivações e o seu caminho. Então não é propriamente um grupo, é um projeto. Um projeto de alguns encontros e que acaba por formar-se um grupo de amigos e um grupo que caminha junto, que há uns anos para cá que a Pastoral Juvenil da Diocese tem proposto. E há sempre um grupo de jovens que dizem: eu quero assumir e quero viver e quero preparar-me para fazer o Crisma de uma forma mais consistente, portanto cá estou e apresento-me. E com propostas que ajudam a aprofundar as motivações de uma forma diferente. E tem sido uma riqueza muito grande. E depois vemos esses jovens a participar na Jornada Mundial da Juventude também com uma outra consciência, precisamente porque tiveram aqui alguma coisa que os ajudou a aprofundar a sua fé. E uma mensagem final, Padre André, já que estamos mesmo a terminar, o que é que gostaria de dizer lá para casa para os jovens e os mais avançados também? Exatamente. Em primeiro lugar, e a mensagem fundamental é que todos acreditemos nos jovens. Todos acreditemos na potencialidade que o Espírito de Deus dá aos jovens e que está presente nos jovens e que a partir do sacramento da confirmação é dado objetivamente, pela eficácia do sacramento da confirmação, é dado a cada jovem que recebe aquele sacramento. E confiemos que o Espírito de Deus faz o seu trabalho, acompanhemos os jovens, ajudemos-los e, sobretudo, que estejamos atentos em cada momento da vida deles, como é que a presença do Espírito de Deus que lhe foi dado naquele sacramento pode fazer a diferença na sua vida. Muito obrigado, Padre André, pela sua presença. Deus abençoe a sua missão, nesta missão, não é? Pós-jornada, tudo aquilo que empreendeu também para que este tempo acontecesse na vida dos jovens, não é? Neste acontecimento JMJ, nestas preparações para o Crisma e tudo aquilo que o Senhor tem para si. Deus abençoe. Muito obrigado. Assim também. Muito obrigado também por ter estado connosco. Já sabe que pode sempre acompanhar-nos com as suas orações, mas também pode acompanhar sempre todos os programas de Manhã Viva no nosso YouTube, Canção Nova Portugal. E assim me despeço. Até ao próximo programa, se Deus quiser. Se gostou deste programa, clique aqui na nossa playlist aqui em baixo para ver outros episódios. Se ainda não subscreveu o nosso canal do YouTube, faça-o já clicando neste botão aqui do lado e será logo o primeiro a saber todas as novidades.